E ainda falando sobre a vacinação contra a Covid-19 para os idosos, eu vou conversar agora com a geriatra Tauani Aragão de Moura sobre a importância dos idosos tomarem a vacina. Doutora Tauani, muito boa noite para a senhora, obrigado pela presença aqui no Jornal do Estado. Muitos idosos ainda estão naquela de não quererem se vacinar, esse negócio do dinheiro. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho o que é que eles devem fazer. A vacina realmente é segura? Boa noite, Gilvan. Obrigada ao Jornal do Estado, TV Atalaia, pelo convite. Assim, as dúvidas sobre vacinar ou não nos idosos decorrem principalmente do medo de vacinar. E aí, o que eu venho trazer aqui é reforçar justamente a questão da segurança e da eficácia das vacinas. Então, as duas vacinas que a Anvisa aprovou aqui para o uso emergencial no nosso país, elas foram extensamente estudadas. Então, elas são seguras e eficazes. O mundo inteiro, tem vacinado, já temos milhões de pessoas vacinadas. Nós não temos nenhum evento adverso, nenhum óbito decorrente da vacinação. Então, as vacinas são seguras. Tem muita fake news, muitas notícias falsas, que a vacina tem microchip, que a vacina vai alterar o código genético, mas é importante a gente, profissional da saúde, da comunicação, reforçar que as vacinas são seguras e muito eficazes. Elas vão reduzir a chance de uma doença grave no idoso. Doença grave é aquela doença que o idoso é hospitalizado, precisa de um leito de UTI, precisa de oxigênio, de uma intubação. Então, se a gente tem uma vacina que é segura e reduz a chance desse idoso não ter uma doença grave, nós temos que levar os nossos idosos e protegê-los, Vamos incentivar a vacinação. Com certeza, doutora. Agora, tem alguma contraindicação, doutora, para os idosos tomarem essa vacina? Por exemplo, quem é hipertenso, quem é diabético, tem alguma contraindicação? Não existe contraindicação para as duas vacinas que tem aqui no país, que é a Coronavac e a vacina de Oxford. É justamente o contrário. Quanto mais idoso e quanto mais comorbidades, mais esse indivíduo ele é susceptível a uma doença mais grave. Então, quanto mais idade, mais risco de morrer. Quanto mais doenças o paciente idoso tiver, mais chance de ter uma doença grave. Então, se você é idoso e é hipertenso, diabético, acamado, está fragilizado, tem uma doença de fígado, faz diálise, tem uma doença renal, não importa a comorbidade, Nós devemos vacinar. O que a gente não garante é o quê? Tem alguns indivíduos que têm uma imunidade mais baixa. O idoso, na verdade, ele tem um processo de envelhecimento do sistema imune. Então, existem modificações no sistema imune ao longo da vida que é natural e faz com que esse idoso, às vezes, não responda muito bem a uma vacina. Mas a gente já tem estudos que mostram, que mesmo nos idosos, as vacinas, elas têm mostrado uma excelente eficácia. Então, apesar do idoso ter um sistema imune mais enfraquecido e ter menor resposta, eles estão respondendo bem às vacinas contra a Covid-19. Então, mais uma vez, elas são seguras, são eficazes e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia recomenda fortemente que a gente vacine os idosos, principalmente aqueles que são acamados, têm comorbidades, Esses devem sim se vacinar. Para quem não tomou a vacina ainda, doutora, os idosos que não tomaram a vacina ainda, precisa consultar algum médico? O que acontece é o quê, Gilvan? Os pacientes que não têm cartão SUS, os pacientes que fazem acompanhamento particular, a orientação que a gente dá é que pegue o relatório do seu médico para poder fazer o cadastro na unidade básica de saúde para poder receber a vacina. Mas não há contraindicação, Mesmo a pessoa tendo diversas doenças, usando diversas medicações, a vacina é segura e ela é eficaz.
Só para dar um exemplo, a estratégia da Coronavac é a mesma estratégia que a gente utiliza com o vírus da gripe, né? A vacina da influenza. Então, é um vírus morto, inativado, que não é capaz de causar doença. Então, os idosos podem, de forma segura, se vacinar, que não vai ocorrer a doença pela vacina. O que às vezes pode acontecer são efeitos locais, né? Uma dor no local da aplicação, um certo desconforto no braço, mas mesmo assim, esses sintomas, né, da aplicação são leves e relatados pela minoria. Então, é uma vacina segura e é uma estratégia conhecida já de todos nós brasileiros e dos idosos. A senhora tem algum conhecimento, doutora, de algum efeito colateral provocado por essa vacina? Por exemplo, a pessoa que teve febre, a senhora tem conhecimento da pessoa que teve febre, por exemplo? Tem estudos, né, que mostram os efeitos adversos com a Coronavac. Esses efeitos adversos locais são bem incomuns. Com a vacina de Oxford, eles são um pouco mais comuns, mas eles são classificados como sintomas leves, né? Desde uma dor de cabeça leve, uma dor no local, indisposição, que a gente chama às vezes de dor no corpo, por 1 a 2 dias. Então, tem esse relato, mas são incomuns, né? A grande maioria não sente nada com a vacinação. Se a pessoa tiver algum sintoma, o que é que ela deve fazer? Como ela deve proceder? Se ela tiver algum sintoma de Covid, né, ou tiver testado positivo para Covid nos últimos dias, a recomendação é que essa pessoa aguarde pelo menos 4 semanas do início dos sintomas para poder fazer a vacinação. Uma coisa importante também é que uma etapa de vacinação, ela não anula a outra, né? Então, digamos que o idoso de 94 anos testou positivo para a Covid essa semana. Ele vai aguardar 4 semanas e depois ele vai procurar a unidade básica para poder se vacinar. E caso o idoso tenha sintomas leves, né, depois da aplicação da vacina, medidas locais e analgésicos são suficientes, né? Caso haja alguma reação adversa grave, tem que ser comunicado no local que ele se vacinou para que a nossa vigilância sanitária ela possa notificar essa reação. Mas em todos os estudos, né, são sintomas leves no local da aplicação e, repito, né, não temos nenhum caso de óbito por vacina no mundo inteiro, sendo que nesse mesmo período já tivemos centenas de milhares de óbitos pela Covid. Então, a vacina é segura, os efeitos da vacinação, se acontecerem, são leves e no local da aplicação, né? Devemos incentivar aí a vacinação dos nossos idosos. Com certeza, doutora. A vacina da AstraZeneca, naturalmente, que é a ideal para os idosos. Agora, por que a segunda dose só depois de 90 dias? Os trabalhos mostraram que a eficácia depois da primeira dose da vacina da AstraZeneca é de 76%. E após o 21º dia, o indivíduo já está imune, ele já tem anticorpos. Mas no segmento desses pacientes, eles observaram que um reforço após 3 meses potencializava mais ainda a eficácia da vacina. E ela saltava aí de 76% para 82%. Agora, é importantíssimo fazer a segunda dose. Por quê? Aqueles que não fazem a segunda dose, após os 3 meses, ocorre uma queda importante da eficácia, cai para 30%. Então, com a primeira dose, 72% a 76%, mas com 3 meses, isso aí sobe para acima de 80%. Então, é um boost que a gente faz na imunidade desse indivíduo. Então, é importantíssimo fazer. Os outros intervalos que eles estudaram, né, 1 mês, 2 meses, não deu tanta diferença na eficácia como esse intervalo de 3 meses. Por isso que esse foi o intervalo adotado. É aquele intervalo que o resultado vai ser a maior eficácia possível. Tá bem, doutora. Eu conversei com a geriatra Tauani Aragão de Moura sobre a importância dos idosos tomarem a vacina. Foi muito importante essa sua orientação nessa entrevista que a senhora deu aqui para o Jornal do Estado. Muito obrigado, uma boa noite para a senhora, viu?
Obrigada, Gilvan.